pensou em criar abelhas sem ferrão em casa? A prática já é comum em grandes cidades, como em São Paulo, e o Brasil abriga mais de 200 espécies dela. E para falar com a gente sobre esse assunto, hoje nós convidamos o ambientalista educacional Gerson Pinheiro. Tudo bem? Tudo. Também aqui com a gente no estúdio o Vinícius Gedraites. Ele é criador de abelhas. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem. Sejam muito bem-vindos ao Alesp Cidadania. Gente, então vou começar falando com você, Vinícius. Como que é chamada a pessoa que pratica então a criação de abelhas? A pessoa que cria abelhas tem dois tipos. Tá. A que cria abelha com ferrão é o apicultor, né? Aquela abelha tradicional que a gente conhece, que a gente compra o mel no mercado. E quem cria abelha sem ferrão é o meliponicultor. Esse nome é devido ao tipo de abelha que se cria, né? Que é a melípona. Né? Melípona. Isso. E o apicultor cria a apis, né? São espécies completamente diferentes. Entendi. Gente, e vocês trouxeram algumas abelhas aqui pra gente. Essas abelhas que estão aqui no estúdio com a gente são sem ferrão? Isso. Todas elas não têm ferrão, né? O Brasil ele tem quase 300 espécies de abelhas sem ferrão, né? Um pouco mais de 200, outras ainda a catalogar. E qualquer pessoa pode ter elas em casa, sem problema, sem risco algum. Uhum. E aqui, por exemplo, é uma jataí. Né? Jataí? Isso. Acho que eles conseguem focar aqui na câmera pra gente. Tá. São... Quantas abelhas, dá para ter noção quantas abelhas tem aí dentro, mais ou menos? Olha, umas 3.000, mais ou menos. Isso varia muito durante as épocas do ano, né? Ou seja, em época de mais florada, as rainhas são estimuladas a colocarem mais ovos para aumentar a população do enxame, para poder captar mais recursos no meio ambiente. Entendi. Então, nesse caso da jataí, dessa espécie, segundo alguns estudos apontam, a população varia durante o ano de 3.000 a até 5.000 indivíduos. Como você falou que a população varia, qual que é o tempo de vida de uma abelha? Ou muda de espécie para espécie? Sempre varia de espécie para espécie, mas a relação de longevidade das operárias está intimamente ligada ao esforço físico. Entendi. Então, quanto mais tempo a abelha trabalha, quanto mais longe ela for coletar, menos ela vai viver. Mas a média é em torno de 60 dias uma operária. Já as rainhas também varia de espécie para espécie. Tem espécie que dura 2 anos uma rainha que vive e outras espécies que vai até 6, 7 anos. 7 anos? Muito tempo, né? Qual que é a diferença de uma abelha rainha e uma abelha operária? Então, dentro de uma colmeia existem funções específicas, né? Então, a função da rainha é manter a unidade, que ela faz um controle com feromônios, né? Que mantém a unidade da colônia e colocar ovos, né? Então, ela coloca... Só a abelha rainha coloca? Só a abelha rainha coloca os ovos férteis. Existem algumas operárias que também colocam ovos inférteis, entendeu? Que inclusive servem de alimento para a própria rainha, que é proteína pura, né? Nossa, gente, que ciclo de vida interessante. Então, eu costumo brincar que aqui dentro tem tudo de bom para a gente aprender a ser um humano melhor, né? Aqui dentro não tem ninguém que trabalha só para si, por exemplo, né? O indivíduo, ele trabalha para o todo. Ele se entrega, ele doa o seu trabalho para o bem coletivo. Eu acho isso incrível. E agora, como você me falou antes da gente começar o programa, que a abelha já nasce para trabalhar. Então, assim, a abelha nasceu, você até tinha citado, não sei como é que funciona isso, que a abelha já nasce adulta. Como que funciona? Então, assim, a rainha coloca um ovo numa célula pré-feita, né, pré-construída pelas operárias, com uma função específica de ser arquiteta, de ser pedreira, de construir isso. Aí vem uma outra operária, coloca o alimento ali dentro, aí a rainha vem, inclusive tem vídeos que a gente consegue ver isso na internet, né? Inspeciona, e a estrutura estando boa e a quantidade estando ideal, ela acocora-se, né? Ela introduz o abdômen nesse alvéolo e coloca um ovo em pé. Esse ovo em pé fica boiando em cima do alimento larval, em 2, 3 dias ele deita, vira uma larva. Essa larva alimenta-se desse alimento larval, né? Vira uma pupa, amadurece e já nasce uma abelha adulta. E já começa a trabalhar. Para trabalhar. Muito bem. Aí vem nós, ser humanos, e criamos ela. E da onde, Vinícius, surgiu essa ideia de criar abelhas? Você cria na sua casa? Isso, eu crio em casa mesmo, né?
na cidade falta tem pouca árvore, pouco local para elas nidificarem, fazerem os seus ninhos. Então, uma alternativa é a gente começar a criar em casa mesmo, né? Qualquer pessoa pode criar. Em São Paulo tem uma legislação, você precisa fazer alguns cadastros, né? Mas feito isso, até em apartamentos, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa pode estar iniciando uma criação. Para iniciar essa criação, ela pode ser feita, você pode capturar a abelha na natureza, existe uma estrutura de um ninho isca, você pode comprar de algum criador regulamentado e iniciar essa criação. Desde quando você cria abelhas? Faz aproximadamente uns 4 anos. Mas de onde que surgiu essa ideia? Você sempre gostou de abelhas? Tem algum motivo especial para criar a abelha? Tem. Criando abelha, a gente pode aumentar na cidade está tudo degradado, tem poucas árvores, pouca florada, né? Então, a gente pode, criando abelha, a gente vai aumentar a área verde, a gente amplia a área verde. Entendi. Mas criando ela dentro de casa, a gente consegue aumentar essa área verde, Gerson? Teoricamente, sim, né? Eu costumo brincar que quanto mais abelhas nós tivermos, mais plantas nós podemos ter. E o vice-versa também é verdadeiro. Quanto mais eu plantar, mais abelhas eu posso ter, né? Então, em centros urbanos hoje, que são verdadeiros refúgios, né, para as abelhas, sim. Por que são refúgios? Porque, infelizmente, no campo hoje se usa muito mais veneno, inseticidas, fungicidas, né? Tem estudos já que comprovam que o fungicida que deveria matar um fungo, né, um fungus, também prejudica as abelhas, porque existem estágios da larva, quando se alimenta, que ela se alimenta de um fungo específico. Entendi. Né? Então, quando você usa o fungicida, você mata esse fungo e compromete a colônia também. Acaba comprometendo, né? Então, é tão interessante, é tão importante que essa informação chegue ao grande público, porque o contato do ser humano com a abelha, ele é transformador. Uma pessoa que se realmente entra em contato e entende a importância desse bicho para a nossa vida e passa a querer proteger, ele começa a olhar o seu entorno com outros olhos. Sim. Então ele já vê uma planta, uma árvore como um ser importante, e passa a preservar. Começa a comer um alimento mais saudável, começa a plantar mais, começa a se preocupar com o seu entorno, com a sua vizinhança, Sim. Planta na calçada. Só tem a melhorar a vida do ser humano se mantiver contatos com esses bichos. Existem até cases, vários deles, em que pessoas acometidas de depressão, com o contato com essas abelhas, melhoraram, porque a vida dela realmente melhora, porque a forma dela ver o mundo modifica-se. É uma coisa impressionante, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu sou uma prova viva disso, né? Eu, há 10, 12 anos atrás, eu era aquela pessoa, aquele ser humano que chegava do escritório, tirava a gravata, tirava o sapato, mexia os dedinhos, ligava na televisão e ficava reclamando da vida, sem fazer nada. Quando eu tive meu primeiro contato, comecei a estudar e entendi a importância desse bicho, eu comecei a ler rótulo de alimento. Eu comecei a ajudar e motivar pessoas a plantarem árvores na cidade. Eu comecei a plantar comida em casa. Então, todo um contexto que o ser humano urbano vive hoje, ele é melhorado pelo simples contato com esses bichos. Sim. E a gente está em São Paulo, né, que é uma cidade extremamente urbanizada. E aí, como o Vinícius falou, aqui em São Paulo a gente não tem muita arborização. Estamos em uma região muito arborizada, que é o Ibirapuera, mas no resto da cidade a gente não tem. A gente tem noção de quantas espécies de abelhas existem em São Paulo? No estado de São Paulo, alguns estudos apontam que há aproximadamente 70 espécies, né? Inclusive tem uma lista pelo próprio GEDAV, que é um órgão estadual, que tem uma relação lá que está incompleta. Existem espécies que ocorrem aqui que não está na lista. Não está catalogada ainda. Não está na lista ainda, é só incluir na lista. Tá. Né? Um exemplo é a tubuna, é uma espécie urbana bem importante, né? A Scaptotrigona bipunctata. E ela não está nessa lista ainda, mas vai entrar. Então, só no estado de São Paulo são 70 espécies aproximadamente, e isso só de abelhas sociais. Fora as abelhas solitárias, que é um outro universo muito maior do que esse. Muito bem. Estima-se que só no estado de São Paulo, em diversidade de abelhas, com e sem ferrão,
social e solitária passem das 700 espécies. E nós, paulistas, né, vocês, paulistas, eu sou carioca, vocês, paulistas, quando pensam em abelha, pensam numa só. Que é aquela abelha amarela e pretinha, que todo mundo conhece, que tem ferrão. E essa abelha nem nativa do Brasil é. Ela é uma espécie introduzida aqui, é uma espécie exótica. Que é aquela abelha que fica ali perto dos doces, banquinha de caldo de cana, sempre tem abelha perto, né? Essa é a mais comum, né? Essa é a mais comum e o nome dela é Apis mellifera. Na verdade, a espécie que nós lidamos com ela hoje no dia a dia, da Apis mellifera, ela é uma espécie híbrida, é um cruzamento de duas espécies de abelhas do gênero Apis. A Apis que veio da Europa e uma Apis que veio da África. As duas se encontraram no Brasil e criou-se esse, podemos dizer, essa mestiça, né, esse cruzamento, e ela em pouco mais de 70 anos invadiu as Américas. Já são super brasileiras, né? Agora aqui você trouxe também umas bem pequenininhas, né? Isso. Gente, vamos mostrar ela. Essa que espécie que é? É a lambiolus. É vamos uma das tentar menores... focar na câmera. Como que é o nome? Lambiolus. Lambiolus? Isso. Muito pequenininha, menos de 1 centímetro, né? Isso. Tem 1,7 milímetros. 1,7 milímetros. Uma das menores abelhas do mundo. Menores do mundo. Isso. E essa também dá para criar em casa. Dá para criar em casa. Eu crio ela. E o curioso de algumas espécies, que esses nomes aportuguesados, lambiolus, né? Tem muito a ver com o comportamento daquela espécie ou com a morfologia da espécie. Entendi. Nesse caso, o lambiolus é por isso mesmo. E essa espécie ela tem o hábito de ir nos olhos dos animais coletar sais minerais. Nossa, gente. Daí o nome lambiolus. Nós temos uma outra que é a minha preferida, mudou a minha vida para melhor, que é a mirim preguiça. E preguiça é por isso mesmo, né? Tá chovendo, ela não trabalha, tá ventando, não sai, tá calor, não sai. Quando o dia tá ideal para trabalhar, ela começa lá para as 9 e 2 horas terminou o expediente. Tranquila ela, né? Tranquila, né? Só que ela nos dá uma grande lição. Ela trabalha menos, na janela de tempo menor que as outras espécies, Sim. mas se mantém viva, né? Se mantendo viva. Qual é a lição? Que não importa a quantidade de trabalho que você faz, o que importa é a qualidade dele. Sobreviver, né? Muito bem. Agora, a gente está falando de abelhas que vivem em casa e elas precisam se alimentar. Em casa, se eu tenho um cachorro, eu preciso ter um certo tipo de cuidado, um gato também. Como que cria abelha em casa, Vinícius? Normalmente é bem diferente a abelha que se cria em casa, no meio da cidade, e as que se cria em sítio no interior. Tá. No sítio, normalmente ela tem mais facilidade de encontrar alimento na natureza. Porque ela fica, teoricamente, solta. Não, todas essas ficam soltas. E em casa também? Em casa também. Coragem, Abre gente. a portinha e ela sai para trabalhar. Mas, normalmente, na cidade não é o suficiente. O que ela encontra de alimento, néctar e tal, não é o suficiente. Então, a gente complementa fazendo um xarope. Xarope que nada mais é açúcar, 50% de açúcar, 50% de água. Mistura e dá, quando precisar. Você né? deixa em algum lugar e ela vai lá. Isso, é colocado você coloca um copinho de café, coloca uns pauzinhos para ela não se afogar dentro desse copinho. Entendi. E você completa ele, de acordo com a necessidade. Essas todas são sem ferrão? Todas são sem ferrão. Então não corre o risco de deixar ela solta ali em casa? Não, ela não vai circular dentro da casa. Ela vai circular fora, ela vai sair, vai para a árvore e tal. Você não vai deixar ela na sua sala. Então, ela quando a gente. varanda. Porque eu sou bem leiga do assunto, gente. Então, por exemplo, deixei ela ali na minha varanda. Ela vai sair, ela vai circular. Mas ela vai viver naquele ambiente. Ela vai retornar para a caixa. Ela retorna? Retorna, ela sai, faz o serviço dela e volta para a caixinha. No mesmo ponto onde você... Cada uma retorna para sua própria caixinha? Cada uma retorna para a sua própria caixinha. E extremamente inteligentes, então, né? Então, assim, o local em que se cria essas abelhas é denominado meliponário. Meliponário. Isso, meliponicultura é quem cria, Tá. meliponário é o local em que se cria, né? Ok. E lá, geralmente, são prateleiras ou são totens, né? Entendi. Então, quando a criação é para produção, e se cria em sítio ou se aloca esses enxames próximos de matas, né? Geralmente se coloca em estacas. Então, fica uma caixa ali, então a abelha sai, coleta o que tem que coletar e retorna para o mesmo local, da mesma colmeia.
Nos meliponários urbanos, é muito comum você criar elas em prateleiras, uma caixinha do lado da outra, em que cada uma sai, coleta e cada uma volta para a sua própria caixa. Extremamente interessante, porque elas então sabem o papel que elas têm na sociedade, Isso né? é curioso, por quê? Porque quando a abelha é jovem, e assim, para ilustrar melhor, a abelha, como eu te falei, ela vive em média 60 dias, a abelha operária. Desse período de vida, 2/3 desse período, elas vivem aqui dentro, trabalhando aqui dentro da colmeia, em funções como faxineira, construtora, nutriz, engenheira, arquiteta. Tem um monte de funções que a colmeia requer, em que essas abelhas vão passando, né? Como se fosse um office boy numa empresa que vai galgando novos cargos, né? Aqui é a mesma coisa. No último terço da sua vida é quando ela sai do enxame. Então ela sai pela primeira vez, essa abelhinha, né, que saiu pela primeira vez, ela olha de frente para a entrada do ninho dela, georreferencia aquele local e memoriza. Então ela consegue sair para trabalhar a 200 metros, a 300 metros, a 1 quilômetro, a 2 quilômetros de distância da colmeia e voltar exatamente para aquele ponto. E é muito mais preciso que o nosso Waze aí dos carros. Muito mais preciso. Com certeza. E aí quando ela sai para trabalhar, então, por exemplo, a abelha saiu ali é colmeia que chama? É isso. A gente pode chamar de colmeia, né? Então a abelha saiu, foi polinizar. Ela traz alguma coisa de volta? É assim, a abelha ela não sai para polinizar, eu vou ali polinizar uma flor, não é assim. Ela vai visitar flores com o objetivo de coletar recursos. Ok. E são 3 recursos que elas precisam. O néctar, que é a origem do mel, né? O néctar, que 95% é água e o restante é sacarose, ele é desidratado até chegar no percentual de água ideal para cada espécie, que varia de espécie para espécie também. Entendi. Então o néctar é o futuro mel. O pólen, que é o alimento proteico das abelhas, que geralmente são as larvas que comem para ganhar massa e virar uma abelha adulta. E resinas arbóreas, que são o que nós conhecemos como própolis. Então as abelhas têm essa relação coevolutiva com algumas espécies arbóreas, coletam essas resinas vegetais, levam para a colmeia e misturam essas resinas para formar o própolis, que é peculiar de cada espécie também. Muito bem. É assim, desse universo de 300 espécies possíveis, cada uma tem um tamanho diferente, comportamento diferente, produz cera de cor diferente, produz meles com sabores diferentes. Todas produzem mel? A diversidade é praticamente infinita. Toda abelha produz mel, em maior ou menor quantidade. Até essas pequenininhas? Até as pequenininhas. Que legal. Então vamos lá, vamos mostrar mais uma, né? A gente mostrou aquelas ali, né, do maior, mostrou as pequenininhas, aquela que está ali do meu lado direito. Essa aqui é a Melipona marginata, o pessoal conhece como manduri, né? Dentro das melíponas existem 2 grandes grupos, as abelhas maiores, que são as meliponines, e as abelhas menores, que são as trigoniformes. Tá. Essa das abelhas maiores é a menor, né? E essa aqui, coincidentemente, é a mirim-guaçu, um nome de origem guarani. Mirim, pequeno, guaçu, grande. Pequeno e grande é que das abelhas menores essa é a maior. Das abelhas menores, essa é a maior. E essa é a maior, é menor das abelhas maiores. E aqui vocês conseguem ver, eu não sei, nós conseguimos ver o mel dentro do pote de mel. Diferente da abelha apis, que faz o mel, a gente consegue mostrar ela, que acumula o mel em favos, as nossas são mais chiques. As nossas guardam o mel em bolsas, em potes, né? Que a gente consegue ver perfeitamente por essa transparência. E essas abelhas, elas produzem o mel na natureza, se ninguém retirar esse mel. Ela mesma consome ou não? Se tem um bicho que é racional, esse bicho é a abelha, né? Ela não gasta energia à toa, ela não acumula nada à toa. Ela só vai acumular o mel, por isso que a gente fala aqui, ela produz mel para ela. A gente tem que nunca pode esquecer que a abelha não produz mel para o humano, a abelha produz mel para a abelha. Então ela vai produzir aquela quantidade de mel para passar a próxima temporada de baixa florada. Entendi. E é por isso, inclusive, que elas fazem esse controle de natalidade. Se eu tenho menos oferta de alimento, eu vou diminuir a postura para ter menos operária e ter menos custo para alimentar essas operárias, entendeu? Então elas acumulam aquilo que é só necessário. Entendi, muito legal. Teve uma curiosidade sobre a abelha, que muito poucas pessoas sabem, e prova essa coisa da racionalidade delas, é que a abelha ela sai para procurar alimento de uma maneira até que aleatória. Quando ela
acha a fonte de alimento e se abastece, ela sempre volta para o enxame numa linha reta. Ela não vem fazendo curva. Por para quê? aquele lugar. Porque a menor distância entre dois pontos sempre é A linha a reta. linha reta. Ou seja, ela vai gastar menos energia fazendo esse voo em linha reta. Muito Eu acho isso inteligente. muito racional. Muito bem. Agora, Vinícius, as abelhas de casa, elas acabam também produzindo mel, né? Vocês retiram, vocês consomem, como que funciona? Eu, particularmente, eu não retiro, eu deixo para elas, né? Tá. Mas é possível uma pessoa retirar. E aí existem até caixas específicas para isso, né? Uhum. Essa aqui é uma caixa modelo ímpar, Tá. né? Aqui, essa parte de cima é onde vai ficar o mel. Dá né? pra gente abrir para Dá, ver como dá que pra é? abrir. Ó, Aí não tem abelha, né? não tem abelha. Essas duas partes aqui de baixo Tá. é onde vai ser a casinha delas. Vou pedir só para você virar um pouco assim para a câmera, ela Tá. parte. Por onde que a abelha entra aí? Por esse Ela entra buraquinho? por esse furinho aqui, Tá. tá? Então, esses dois andares aqui são a casa delas, é onde elas vão morar. Tá. Você Não- vira assim, só pra gente ver. Só a parte de cima, vira a parte Ah, a de parte cima de pra cima, câmera. perdão. Isso. Ah, muito bem. Então ela entra por ali e convive Isso. ali. Elas andam entre os dois andares, né? Isso, exatamente. Ok. Essa é uma caixa feita para fazer novas colônias, mas né? Uhum. A questão do mel, e o mel ele vai ficar nesse andar de cima aqui, né? Ok. Então, se, por exemplo, ela já completou o ninho e sobreninho, que são o nome dessas duas estruturas, Uhum. e depois ela começou a completar essa parte de cima com mel, você Uhum. pode colocar até outros andares, né? Esse se chama melgueira. Você pode retirar ele, vai ter esse acetatozinho aqui embaixo. Alguns modelos já vão ser pregados, né? Uhum. Presos. Então o mel vai ficar todo depositado aqui. Entendi. Né? E então você pega esses potes de mel, como o Gerson falou, Uhum. você fura com um garfo, algo assim, né? Dá uma batidinha para as abelhas voarem, para saírem daqui. Entendi. Vira de cabeça para baixo e o mel é derramado num Escorre. pote. Isso. Você colhe por gravidade. Muito bem. Mas é interessante que esse mel seja retirado? Não faz diferença? É interessante que ele fique? Então, é como eu te falei, né? A abelha produz mel para abelha, né? Você não precisa tirar se você não quiser. Eu pessoalmente, recolho de vez em quando, um pouquinho. Mas né? para elas não é prejudicial? Então, sabendo como fazer e o período que você vai fazer, não tem problema nenhum, não impacta em nada. O que você não pode fazer, por exemplo, é quando for tirar o mel, tirar todo o mel. Entendi. Tem que tirar parte do mel. Quando for tirar o mel, tirar nenhuma época do ano em que você permita que elas vão lá fora e recomponham aquilo que você tirou. Muito Se você bem. tirar no inverno, por exemplo, elas vão lá fora, quase não tem flor. Então elas não verdade. vão repor aquilo. Então tem que ter. Se quer começar a cuidar de abelha, criar abelha, não tem como fugir. Você vai precisar estudar, conhecer Tem que características. E como eu falei, são aproximadamente 300 espécies com hábitos diferentes, que visitam flores diferentes e produzem meles diferentes. Muito bem. E a gente também tem aquele pote ali, é o que, Vinícius? Eu trouxe um pouquinho de própolis, geoprópolis na verdade, de mandaçaia, né? É só para mostrar como é isso. Vamos ver se a gente consegue pegar bem na... Ele tem Esse cheiro- própolis, quem produz também são as abelhas. São as abelhas. E essas que são criadas em casas também produzem. Eu tirei lá, falando isso, de uma única caixa essa daqui. Muito bem. Ela juntou Para bastante. que serve o própolis, gente? Ele para as abelhas, ele é um antibiótico, ele mata bactérias, ele mata fungos, né? Ele é para esterilizar a caixa. E elas usam também para vedar alguma fresta que tem, que tem na entendi. árvore, ou no caso na caixa, né? Por exemplo, aqui, nessa caixa, elas usaram própolis para vedar aqui, né? O acetato. Não sei se dá para ver. Essas laterais, né? Isso, essas laterais. Ela usa como vedação mesmo. Muito bem. Muito legal, gente. E uma outra função do própolis também, que o Vinícius não comentou, é o fato de usarem o própolis como arma também contra inimigos naturais. Ah, é? A resina ela é muito viscosa em natura, então algumas abelhas colocam em volta da entrada para evitar que formigas adentrem. Ah, entendi. E a formiga é um inimigo natural da abelha? Formiga, aranha, lagartixa, você. Nós somos. Mas na natureza ela consegue se proteger bem, né? Contra essas... Sim, e diferentemente da apis, que consegue se defender ferroando, as nossas adotaram outras formas de se defender. Então algumas espécies enrolam no cabelo, né, em pelos,
Sim. Por que esse comportamento? Que na natureza, os predadores naturais dessas espécies que enrolam no cabelo são pequenos mamíferos, coatis, gambás, que têm o corpo coberto de pelo. De né? pelos. Então elas se enrolam. Mas a grande maioria das nossas espécies, a forma de se defender é se esconder. Então, quando o predador se aproxima da colmeia, elas cessam o movimento. Quem está dentro não sai e quem está fora não entra. Entendi. Então, vamos pegar uma abelha como essa, que é de cerrado. Se ela parar de se mexer, como é que você acha ela no meio do mato? Você não acha. Não acha. Não acha. Muito E inteligente. pensando dessa forma, fica sempre para mim aquela preocupação. Mata Atlântica hoje, o bioma Mata Atlântica, que tem aí, segundo algumas pesquisas, em torno de 10%, né, da mata original. Quantas espécies de bichos nós perdemos sem nem ao menos conhecer? É verdade. Infelizmente, né? Bom, gente, só para continuar, nosso tempo está acabando. Esse papel embaixo do própolis tem algum... É cera. É cera de jataí, dessa abelha aqui. Cera dessa abelha? Isso, cera pura. Lâminas de cera. Gente, que interessante. E para que serve? No meu caso, eu uso para reforçar, eu faço muitas divisões, multiplico muitas colônias, né? Eu uso para auxiliar elas nas novas divisões. Eu pego uma colônia... Ah, que legal. Tem Mas bastante cera. como é que vira uma folhinha assim? Então, ela é derretida. Eu vou juntando essa cera, Tá. né? No caso aqui é só de jataí, né? Dessa abelha aqui. Vou juntando, quando eu tenho uma quantidade grande, eu derreto ela numa panela, as impurezas descem, a parte Tá. mais, da cera bruta, a cera pura fica em cima, e aí depois eu venho com uma tábua e mergulho nessa cera, mergulho na água gelada e sai um papelzinho. Muito legal. Parecendo Como uma é que a gente sabe o que é cera, o que é própolis e o que é mel? Observando a caixa, né, quem cria acaba tendo mais facilidade, mas é bem diferente cada estrutura. Por exemplo, a cera, ela parece um papelzinho aqui dentro, tá vendo? Sim. No caso delas, elas misturaram com própolis, ó, cera. Esse que está grudado no vidro é mel. Isso. O líquido é mel. O líquido é mel. líquido é mel. O contorno que contém o líquido é cera. É cera. É um Entendi. cerume. A cera é misturada com o própolis. Ok. É o material de construção delas, é o tijolinho delas, a cera. Eu costumo fazer a analogia que a cera para as abelhas é como se fosse o cimento para o ser humano. Bem interessante. Bom, gente, infelizmente nosso tempo do primeiro bloco está acabando. Hoje nós estamos falando sobre abelhas e recebemos aqui no primeiro bloco o Gerson Pinheiro, que é ambientalista e educacional, e o Vinícius Gedraites, que é meliponicultor. Muito bem. Consegui falar. Gente, muito obrigada pela participação de vocês e pelos esclarecimentos, viu? Eu que agradeço. Até mais. Então, até o segundo bloco, gente. Valeu, valeu! Foi ótimo. Olá, voltamos para o segundo bloco do Alesp Cidadania e hoje nós estamos falando sobre criação de abelhas sem ferrão em casa. No primeiro bloco, então, nós abordamos as espécies de abelhas e agora no segundo bloco nós vamos falar sobre os benefícios nutricionais do mel. Com a gente aqui no estúdio temos a Clariana Colasso, ela é nutricionista, mas antes eu quero falar, gente, sobre um projeto de lei aqui da Assembleia Legislativa de autoria da deputada Maria Lúcia Amari, o PL 486 de 2021, que regulamenta a criação, o manejo, o comércio e o transporte de abelhas sociais. Mas bom, Clariana, então vamos começar falando sobre os benefícios do mel. Antes de mais nada, a gente tem alguns mitos e verdades, vou pedir para colocar aqui na tela, para a gente ver então quais são as dúvidas da população em relação ao mel. Vamos lá, Ilka. Vamos lá. É verdade que quanto mais líquido o mel for, ele é menos puro? Depende do mel. A gente não pode ter a adição da água na produção. Agora, a legislação brasileira gira em torno de 21% a quantidade padrão que já tem no mel, desde o seu cultivo até a produção. Então, até 21% a água presente no mel não interfere em nada. Aqui no Brasil, a gente gira em torno de 17% de água. O que não pode se fazer é adicionar água no mel. Entendi, muito bem. Agora, segundo mito ou verdade, vamos lá. Mel tem prazo de validade?
Tem prazo de validade, sim. Após passar por um processo de industrialização, né? Apesar do mel ser cultivado na natureza, enfim, ele precisa passar por esse processo de industrialização. Ele tem até 2 anos o prazo de validade, se bem acondicionado. Então, no geral, a gente, para ambientes que não sejam tão quentes, a gente prefere que ele fique fora da geladeira, bem acondicionado, bem fechado, e aí, após aberto 2 anos, aí é o prazo geralmente da indústria. Mas é sempre bom conferir no rótulo para saber. A data de validade, né? Então, eu abri o meu mel, utilizei uma parte e posso deixar no armário? Pode deixar no armário. Agora, em locais muito quentes, aí sim a gente recomenda que vá para a geladeira e aí tem o processo de cristalização natural dele. Sim. Se a gente retirar da geladeira, ele volta ao seu estado comum. Muito bem. E quando ele cristaliza, por exemplo, na geladeira, eu tenho que deixar ele voltar ao estado normal de forma natural? Ou tem muita gente que coloca ali um pouquinho no micro-ondas, em banho-maria? 10 segundinhos, 15 segundinhos no micro-ondas não faz mal. Pode colocar sim, se for para um caso de uma receita, uma preparação que você queira que ele esteja completamente líquido. Mas ele volta muito rápido ao seu estado normal em temperatura ambiente. Muito bem. Então vamos lá para o terceiro mito ou verdade. Mel é remédio? Não, mel não é remédio. Mel é um alimento que tem propriedades funcionais. A principal dela é a antibacteriana, então ajuda sim, né, a prevenção e até tratamentos de resfriados ou gripes, se associado a outros alimentos. Normalmente a gente faz chá de mel com alho, que também é super anti-inflamatório, entre outros alimentos. Mas ele sozinho não é um remédio. Ele é apenas um alimento que tem propriedades funcionais. Muito bem. Agora a gente ouve falar bastante de que criança não pode fazer uso de mel. Pode, não pode? Se sim, a partir de que idade? As crianças podem e devem utilizar o mel, porém a partir de 1 ano de idade. Isso é por conta da prevenção do botulismo. Então, geralmente essa doença acomete crianças até 1 ano de idade em 1/3 por consumo de mel. Então, a gente precisa fazer essa restrição até 1 ano de idade e depois de 1 ano a gente pode incluir na alimentação, sim. Porém, sempre conferindo a procedência desse mel. Sim, é muito interessante, né? Agora vamos lá para mais um mito e verdade, ou verdade, né? Mel industrializado é mel? A gente tem uma diferença, né, entre o mel industrializado e tem um outro produto ali que parece o mel, mas eu não sei se realmente é. Existem as glucosas de milho, que são muito utilizados como mel também, até o melaço que vem a partir da cana. Então, precisa saber se o mel realmente é puro e só passou pelo processo de industrialização, pasteurização para ser vendido, ou se são outros produtos, né? Então, geralmente, o mel tem um valor um pouco mais significativo em relação aos outros produtos industrializados, principalmente a questão do melaço. Então, a gente precisa averiguar se é mel ou se não é. Mas se passar pela cadeia produtiva até para ser pasteurizada e comercializada, não tem problema nenhum, continua sendo mel. Quem vai no mercado e aí quer comprar mel, o que eu preciso me atentar no rótulo para saber se é mel ou se é glucose de milho? É glucose de milho? Glucose de milho. Que diferença que eu preciso me atentar? Vai estar escrito na embalagem. Então, pode ser mel de flor de laranjeira, como a gente tem aqui, que são esses mais claros, como os de flores silvestres. A gente fala, né, na nutrição que quanto mais escuro for o mel, mais minerais ele tem na composição. E esse aqui já é um caso do melaço, né? Muito conhecido por melado também. Vou aproveitar que a gente está falando, doutora. Vou mostrar aqui, né? Para qual câmera aqui? Para essa câmera. Esse é o melaço? Isso, melaço derivado da cana. Esse é derivado da cana. Da cana. Não sei se a gente está conseguindo mostrar. Ele é mais escuro, né? Isso. E mais denso. Propriedades nutricionais desse mel aqui, do derivado da cana, quais são? Eles também são ricos em minerais, ele é riquíssimo em sacarose, né? Então, pode ser utilizado. Agora, o mel tem mais propriedades funcionais em relação ao melaço. Então, se puder optar, sempre pelo mel. Então, esse aqui não é mel em si, ele é melaço. Não é mel, melaço, exatamente. Melaço em algumas regiões, melado em outras regiões, mas sendo melaço ou melado de cana, é o mesmo produto, é derivado da cana de açúcar. A abelha não tem, então, nenhuma função aqui? Nenhuma função, nenhuma função. Entendi. Quem tem diabetes pode consumir esse ou outros tipos de mel?
Depende da dieta da pessoa e se ela está com a diabetes controlada. Então, vamos lembrar que o mel, ele é riquíssimo em açúcares, né? A frutose e a glicose são os principais açúcares que contém nele. Então, por ser considerado um alimento saudável, as pessoas acabam perdendo um pouco a mão na quantidade. Então, se eu vou adicionar num iogurte, numa fruta, numa preparação, como esse bolo, eu posso comer, só que com moderação. A princípio, não é indicado, principalmente para quem tem descontrole da glicemia. Muito bem. E aqui a gente tem outro tipo de mel. Esse aqui qual que é, doutora? Esse é de flores silvestres. Flores silvestres, ele já é mais clarinho, mais alaranjado, mais né? alaranjado, mais frutado, aqui, com alto índice de dulçor. Esse é o mel puro. Tá vendo que ele tem uma consistência mais líquida, mas mesmo assim ele é muito viscoso, muito brilhoso. Ele é. E super perfumado. Ele é indicado para quem faz dieta? Ele é indicado para quem faz dieta ou para pessoas saudáveis, de uma forma geral, com moderação. Então, sempre pensar na questão da moderação. Lembrando que ele é um açúcar, né? Em vez de um açúcar simples, que é o açúcar cristal que a gente costuma comer, a gente pode utilizar o mel, que vai ter muito mais propriedades funcionais. A gente fala que não é uma caloria vazia, como o açúcar branco, né? Ele tem os minerais na composição, mas a gente não pode exceder aí a quantidade diária da pessoa. Qual que é a quantidade diária ideal de mel para usar? Ou varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa, né? Dependendo do peso, da necessidade dela nutricional, se ela tem indicação de perda de peso ou ganho de peso. É muito legal a gente falar isso, Ilka, que é um poderoso alimento para ajudar no ganho de peso. Porque ele tem uma palatabilidade muito boa, né? As pessoas geralmente gostam do mel e porque ele tem alta densidade energética. O que significa isso? Numa pequena quantidade de mel, uma colher, por exemplo, a gente já tem bastante energia aí para adicionar e aumentar o consumo energético da pessoa. Então, pessoas que precisam ganhar peso, crianças, idosos, enfim, mel é super indicado. Eu posso, então, por exemplo, se eu estou em uma dieta de ganho de peso, eu posso substituir açúcar pelo mel? Deve. A gente nunca quer ganhar peso somente pelo açúcar branco, né? Mas em doces, enfim, agora bebidas açucaradas a gente evita, cafés, etc e tal. Agora eu quero aumentar a minha densidade energética da minha dieta e eu quero comer mais açúcar, a melhor coisa é o mel, porque você vai ter, além do sabor dulçor dele, que é bem predominante, você vai ter vários minerais. Muito legal, bom saber disso, viu? Vou usar. E a gente tem esse terceiro mel aqui, que é um mel mais amarelinho, que dá vontade de comer. Ó, pedi pra gente mostrar aqui, ó, ele caindo. Falou que esse é o de desenho animado, né? Ele é bem clarinho. Esse aqui qual que é, De laranjeiras. É um dos mais vendidos aqui no Brasil e todas as pessoas Cheiro amam bom, né? esse mel. Nossa, muito bom. E esse aqui, quais são as propriedades nutricionais dele? Também são riquíssimos em minerais. A gente fala que quanto mais escuro for o mel, mais minerais ele tem. Então, isso por ser um pouco mais claro, tem menor quantidade, mas os benefícios também são os mesmos. Então, alto poder dulçor, tem um cheiro bem gostoso, né? Um sabor bem aromático e muita adaptabilidade em frutas e iogurtes ou até em preparações. Muito bem. Quando a gente fala de minerais, doutora, para uma pessoa leiga sobre o assunto, quais são os benefícios para o corpo? De uma forma geral, é estruturação, né, muscular e para o desenvolvimento todo do nosso sistema. Então, ferro, manganês, cobre, tudo isso faz parte de uma nutrição adequada para o nosso sistema num todo estar bem saudável, né, bem funcionando bem. Então, desde a parte estrutural até prevenção de anemia, prevenção de outras síndromes, a gente precisa consumir. Legal, muito bom Então, ele tem ferro, manganês, cobre, boro, fósforo. Muitas vezes a gente acaba tomando uma vitamina de farmácia e, na verdade, a gente tem alimentos naturais, essa nutrição que a gente precisa, né? Exatamente. Se o indivíduo fizer uma alimentação saudável, variada, colorida e com a adição desses alimentos que são extremamente funcionais, às vezes ele não precisa fazer esse tipo de experimentação. Por isso que é sempre bom passar por uma avaliação nutricional. Muito legal. Agora a gente vai para mais um mito ou verdade. O mel ajuda a reforçar a imunidade? Ajuda sim, porque ele tem características antimicrobianas, ou seja, ele vai ajudar realmente a aumentar a imunidade, até porque também tem vitamina C, que também é um poderoso antioxidante que ajuda a imunidade. Então, mel não é mito, isso é verdade, ele ajuda no sistema imunológico. Muito bem. Quando a gente está gripado, a gente costuma fazer aquela misturinha, chá de mel com limão, ajuda então, né? Ajuda então. Que legal. E isso é para qualquer tipo de mel? Qualquer tipo de mel.
O que tiver mais fácil acesso, né, dependendo da sua localização. Então, aquele que você puder comprar, compre, use e abuse. Vai fazer bem, né? Vai. Mal não vai fazer. A gente tem mais algum mito ou verdade, gente? Deixa eu verificar aqui se a gente tem. Senão, a gente já começa a falar sobre o uso do mel. Mas a gente tem ainda. Mel de verdade não cristaliza? Cristaliza, isso é um mito. Cristaliza, faz parte das funções enzimáticas do mel, então é comum acontecer esse processo de cristalização, que à medida que for mexendo ou deixando em temperatura ambiente, ele acaba voltando ao seu estado normal, mas ele cristaliza sim. Então, é comum. mito, né? Mito. Então, muito bem. Acabou a gente, mitos e verdades, acho que acabou pra gente. Doutora, eu quero falar então, como que a gente pode utilizar o mel na alimentação? A gente trouxe aqui um bolo. Então, legal. Eu posso colocar na preparação do bolo ou só depois, sobre o bolo? Ele já foi aqui na preparação do bolo. Então, nessa versão desse bolo, que é extremamente saudável, porque ele tem várias especiarias dentro, então são super funcionais. Ele não tem açúcar simples, como o açúcar cristal. Ele tem o mel na sua composição. Então, você pode colocar, muitas pessoas colocam em frutas, e eu vou dar uma dica, não coloquem, né? Porque as frutas já são naturalmente doces, então a gente precisa perder esse paladar muito mais açucarado que o tradicional. Você pode colocar em iogurtes naturais, que é uma delícia, sucos que são um pouco mais amargos ou azedos, enfim, algo que você queira adoçar. Então fica muito gostoso em preparações, não só usar o mel puro, mas também preparar algumas coisas junto com o mel. Você disse que o mel foi na preparação desse bolo. Ele substituiu o açúcar ou não? Nesse caso, ele substituiu totalmente o açúcar. Ai, que legal. E aí, como que a gente faz, doutora? Normalmente, quando a gente pega uma receita em casa, tem ali, colocar tal quantidade de açúcar. Se eu quero substituir, como que eu faço para fazer essa substituição? Dependendo do bolo, a gente não consegue, porque a estrutura do bolo, para crescer, enfim, ele precisa de açúcar na composição. Então, precisa saber exatamente qual que é a quantidade necessária. Por exemplo, aqui usei um pouco do açúcar mascavo, que é super saudável também, um pouquinho para ajudar a dar essa estrutura, e o poder do soro veio através do mel. Aqui, para essa quantidade, foi 1 xícara de mel. 1 xícara de qual mel? Esse aqui, de laranjeira. Muito bem. E aí, então, fiz na preparação do meu alimento. E aí, no dia a dia, o ideal é que eu não coloque em frutas, né? Porque as frutas já têm o seu açúcar. Mas aí eu posso colocar, então, como você falou, em um suco, em um chá. Chá é uma delícia, sucos, adicionar a iogurtes quando a gente compra natural. Então, sem ter adição de açúcar, né, de fabricação própria, que seja o mais natural possível, a gente pode adicionar o mel para ajudar a adoçar. Ou torradas, ou até hoje em dia a gente faz muitas tábuas de frios, queijos, coloca o melzinho para dar esse contraste também. Então, é super saboroso, nutritivo e ainda orna super bem. Então, você vai colocando de acordo com as suas receitas e tem várias preparações que a gente pode fazer a partir disso. Muito bem. Agora, doutora, a gente está falando sobre os benefícios do mel, mas a gente sabe que tudo em excesso pode fazer mal, né? Existe contraindicação para o uso do mel? Tá. Crianças até 1 ano não podem consumir, como a gente já disse anteriormente, e pessoas que têm problema aí em relação à restrição de açúcares causados por alguma doença, como diabetes ou até sobrepeso. Então, a gente precisa só se atentar se a pessoa está dentro do padrão, né? Se ela está saudável, se ela está eutrófica e se a gente tem restrição alimentar. Se eu não tiver restrição alimentar ao mel, como, por exemplo, algum tipo de alergia, sensibilidade, pessoas realmente que não conseguem comer, ou até dietas veganas que não usam o mel. No caso, usaria o melado. O melado. Entendi, muito bem. Então, gente, acho que fica o recado, né? Mel também é saúde. Aí, como a doutora falou pra gente, é importante a gente armazenar da maneira correta, né, doutora? Exatamente. Utilizar da maneira correta. E o interessante, então, para fazer a substituição em receitas é procurar realmente se naquela receita cabe ou não a substituição, Exatamente. né? Ou às vezes até só para finalização, né? E é importante sempre que a gente falar que coma, mas coma com moderação. Porque é uma delícia e as pessoas acabam ultrapassando a quantidade, né? Tá. Doutora, surgiu uma pergunta aqui pra gente. O mel, ele ajuda, ele tem alguma relação com o colesterol? Tem alguns estudos que dizem que sim, que pode ajudar de forma direta à redução do colesterol, tá? Tem alguns estudos que realmente dizem que sim. Então, com uma dieta equilibrada, com o uso de outros produtos, inclusive flavonoides, antioxidantes, anti-inflamatórios, pode ser que diminua, sim, a questão do colesterol. Muito bem. Doutora, então, quero agradecer a sua presença. Quer fazer alguma consideração? Agradeço.
Eu te agradeço. Se vocês querem me seguir nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, Clariana Colasso, tem várias receitas, inclusive desse bolo delicioso de mel. Vou seguir já, porque eu quero pegar as receitas. Então é isso, gente. Hoje no Alesp Cidadania nós falamos sobre a abelha e sobre o mel. Eu agradeço a participação de você que está em casa e até mais.